Boa noite, gente. Tudo bem? Quem tá a fim de ouvir a palavra de Deus aí hoje? Amém. Eu também tô. Então vamos para cima. Queria, você que trouxe a sua Bíblia aí, já abre a sua Bíblia em Atos 2, versículo 42. A gente vai ler um pouquinho esse texto aí hoje, conversar um pouco sobre isso. Eita, nós. Atos 2. Se você está sem Bíblia, está tudo bem também. Eu vou usar o esboço. Gente, boa noite. Se você é a primeira vez aqui, seja muito bem-vindo. Você está no Eleve Bold, nossa faixa etária de jovens universitários aqui do Eleve. Se você está online também, seja muito bem-vindo para vir semana que vem presencialmente. Nós queremos ter você aqui, mas seja abençoado aí também onde você estiver. Sou Elton, liderando aqui o Eleve junto com a minha esposa Raquel, junto também com o time Eleve, o Alan, a Isa e todos os supervisores, coordenadores, líderes aqui. Então, alegria grande estar aqui com você. A gente vai conversar hoje sobre mínimo esforço. Esse é o tema da nossa pregação. A gente vai trocar uma ideia um pouco sobre isso. Como que a gente pode permanecer firme em uma geração que desiste fácil? Atos 2,42 diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e também nas orações. Então aqui vai falar um pouco sobre a primeira vez que o Espírito Santo ele desce sobre as pessoas em Atos 2. Acontece algumas coisas e o texto termina com esse versículo. E eu queria trazer um pouco do nosso contexto aqui hoje. Eu não sei se você vai se identificar, mas eu não sei se você já reparou como que a gente desiste fácil das coisas. Eu não sei se você já percebeu isso sobre você, se isso é uma realidade sobre você, mas eu sou um cara que eu desisto muito fácil das coisas. Então, se você for olhar o meu celular e você entrar no meu Google, vai ter um monte de site que eu entrei, que eu falei assim, mano, eu vou comprar isso. Botei no carrinho e meu carrinho tá lá até hoje esperando eu comprar, entendeu? Estou esperando um Pix misterioso aí para o meu carrinho ficar à vontade, entendeu? A minha esposa, né, não sei, também, mas se eu entrar na Shein dela, o carrinho dela dá para comprar uma casa, entendeu? Ou vender a minha para comprar, entendeu? Então assim, a gente desiste fácil, a gente coloca as coisas no carrinho e não compra. A gente se inscreve para fazer um curso e a gente não termina o curso. A gente entra no estágio e a gente não termina o estágio. A gente começa a estudar uma matéria e a gente não continua estudando essa matéria. Talvez você está aqui nessa noite e a sua vida, você tem mais história de coisas que você desistiu do que coisas que você concluiu. Talvez tem mais coisas que você parou de fazer do que coisas que você de fato chegou no final. E nós somos essa geração, nós estamos nessa geração que desiste muito fácil das coisas. E essa cultura não veio do nada. Hoje assim, gente, se você não gosta de um aplicativo, você deleta ele. Se você não gosta de alguém, você bloqueia na sua rede social, você para de seguir. Se você não gosta de uma música, você só não escuta, entendeu? Então nós saímos de lugares assim que eles começam a ficar desconfortáveis para nós. E aí você começa a se relacionar com alguém e você tem uma ideia de que seu relacionamento vai ser um filme da Disney, entendeu? O príncipe encantado. Tem que lembrar que o Shrek também era um príncipe, entendeu? E a Fiona também era uma princesa, do jeitinho deles. Mas a gente idolatra uma ideia de que as coisas de Deus para nós vão ser perfeitas. Imagina se Moisés pensasse assim, Deus chamou ele para liderar o povo, de repente tem um mar e um exército atrás dele. Imagina se ele desistisse, Deus, começou a ficar difícil, quer saber? Eu vou meter o pé disso aqui, nada a ver, tá difícil, não é de Deus. Imagina Daniel na cova dos leões, ele fala assim, acho que eu estou no caminho errado, porque eu estou aqui na cova dos leões, se fosse de Deus ia ser fácil. Gente, imagina Jesus na cruz, eu acho que eu fiz errado, porque se fosse de Deus ia ser fácil. Gente, então nós entramos em lugares e aí na hora que eles começam a ficar assim, exigir um pouco de nós, a gente acaba desistindo. Você se identifica com isso aqui? Eu estou maluco? Você começa a fazer uma coisa e fala assim, nossa, vou ter que me esforçar muito, eu vou meter o pé, eu não quero me envolver nisso. E aí a gente acaba entrando nessa cultura de uma geração que desiste muito fácil. Eu trouxe aqui um sofá, por quê? Gente, isso aqui para você é só um sofá, mas para mim, esse aqui é o meu lugar preferido da minha casa. Esse não é o sofá da minha casa, né? Mas da minha casa é o meu lugar preferido. Por quê? Gente, desde criança eu adoro sofá. Por quê? Eu sempre gostei de ver filme, então a gente vê filme sentado no sofá. E eu gosto de ficar deitado no sofá, eu prefiro dormir no sofá do que na cama, eu tenho a impressão de que eu descanso mais. Por quê? Sei lá, o sofá ele me abraça, entendeu? Não sei explicar. Mas o sofá, ele é um bom exemplo
de muitas vezes o que é viver nesse mínimo esforço. Porque o sofá é aquele negócio assim, eu não sei, eu não consigo ser nada produtivo no sofá. Gente, eu tô de boa aqui, entendeu? Cara, eu não sei nem mais o que eu vou pregar, porque eu sentei no sofá, dá uma vontade de cochilar, entendeu? Fico de boa no sofá. E aí o sofá é aquele negócio assim, às vezes eu minto pra mim. Eu falo assim, acho que eu vou trabalhar no sofá hoje. Aí eu pego o computador e fico aqui, ó. Quando dá 2 minutos eu já tô assim, ó, computador aqui, e eu assim, ó, caramba, velho, brainstorm aqui e tal, nada a ver. Então o sofá, ele traz essa ideia de você ter um lugar de descanso. Só que o sofá também é interessante porque, pelo menos na minha casa, eu espero que na sua também, eu nunca vi um sofá de frente para a louça. Eu nunca vi ninguém lavar a louça assim, ó. Espero que você não faça isso. Eu nunca vi ninguém varrer a casa assim, ó, sentado no sofá. Eu nunca vi ninguém fazer isso. Eu nunca vi ninguém cozinhar sentado no sofá. Apesar de que seria o sonho, né? A panela aqui e você aqui, ó. Que isso? Mas isso não existe, por quê? Porque o sofá, ele precisa estar em um lugar onde você não vai se esforçar. Ele precisa estar em um lugar onde você não vai fazer nada. O sofá é um lugar de descanso. Só qual que é o problema de a gente viver nesse mínimo esforço? A gente quer levar um sofá para todo lugar que a gente vai. E aí a gente não quer se esforçar para nada. E aí eu entro no GDC, aí meu líder fala assim para mim, cara, vamos fazer um 30 semanas para a gente vencer esse pecado. Aí você fala assim, eu posso levar o meu sofá para 30? Aí tipo assim, eu vou uma semana. Eu sei que são 30, mas se eu for uma por ano, em 30 anos eu vou às 30. Não, tudo bem, eu sei que eu preciso ir no GDC, mas não tem online não? Tipo assim, online é bem mais fácil para mim. Tipo assim, eu sei que eu tenho que ir no culto, mas já que está transmitindo, para que eu vou no presencial, né? Aí você fica lá, olha você aqui, sua vida com Deus aqui. Aí você fala assim, mas eu quero tanto conhecer mais a Deus. Aí você vem num culto como esse, Deus começa a falar com você, aí você fala assim, eu vou conhecer a Deus. Mas, o sofá é tão gostoso, né? Conhecer a Deus dá tanto trabalho. Deus, vem cá onde eu estou, por favor. Então o sofá, ele é um reflexo dessa nossa atitude de trazer esse mínimo esforço para todo lugar que a gente vai. Todo lugar que a gente vai, a gente quer sentar no sofá. Todo lugar que a gente vai, a gente quer deitar. A gente quer achar um jeito de tornar qualquer processo um lugar de descanso. Sendo que existem estações na sua vida que não são estações de descanso. Tem lugares que você vai precisar ficar em pé. E eu não estou falando de ficar em pé literal, estou falando de espiritualmente. Tem fases da sua vida que não vão ser fáceis. Isso não quer dizer que você não está vivendo o que Deus tem para você. Talvez é exatamente isso que Deus tem para você. Quando tem uma animação, quando eu era criança eu gostava muito do Mowgli. Quem já viu Mowgli? Mowgli é o Mowgli é um menino lá que cresceu com um lobo. De repente ele conhece um urso. E o urso é o bicho mais preguiçoso que existe. Cara, o Mowgli ele fala assim pro urso. O exemplo, né? Vamos fazer uma picanha? Tô com dinheiro, vou pagar para você. O urso fala assim, não, vamos comer um miojo, porque é mais rápido e enche a barriga do mesmo jeito. E aí o urso canta uma música. A música do urso é assim, necessário, somente o necessário, o extraordinário é demais. A música dele é isso, esse é o lema dele, é quase o Hakuna Matata, é a mesma ideia. Então é o necessário, o extraordinário é demais, é o necessário. E muitas vezes a gente aceita isso para a nossa vida também. Cara, será que eu realmente preciso ir em todos os cultos? Acho que eu vou um por mês. Necessário, somente o necessário. Sabe qual é o problema? Uma vida onde a gente só faz o que é necessário é uma vida medíocre. E às vezes nós estamos nos contentando com isso. E às vezes nós estamos sorrindo diante disso, sendo essa geração do mínimo esforço. Mas tem um problema. É impossível conhecer a Deus sem se esforçar, porque Deus, Ele não se apresenta aos preguiçosos. Deus não anda com preguiçoso, porque Deus não é preguiçoso. Deus descansou no 7º dia, depois de ter trabalhado. Você quer descansar na segunda-feira de manhã? Pô, é loucura, né? Aí tá doideira, né? Depois que você criar um mundo, aí você descansa, tá bom? Dá licença. Tô zoando também. Aí os caras, eu criei lá no Minecraft, tá? Vai tomar banho. Então, gente, o que é isso do mínimo esforço? É aquela ideia de que eu não preciso me esforçar para nada, porque, cara, é tão complicado fazer isso, eu prefiro ficar de fora. É tão difícil fazer isso, eu prefiro ficar de fora. Gente, uma vez eu trouxe aqui, há 1 ano atrás, 2 anos atrás, eu trouxe aqui no Eleve um carro Lego, que eu comecei a montar e não consegui terminar. Até hoje eu não terminei.
Porque é tão difícil que eu estou com preguiça de terminar, entendeu? Sabe o que é isso? Mediocridade. Porque é difícil, eu preciso tirar um tempo para fazer, eu preciso estudar, eu preciso ver um vídeo no YouTube, eu preciso desmontar o que eu já fiz e começar de novo. E aí quando eu vou fazer aquilo, eu começo a pensar em todos os obstáculos, em todas as dificuldades, e aí eu desisto. Mas sabe qual que é o problema? A geração do mínimo esforço é uma geração que nunca vai conhecer a Deus, e é uma geração que não vai conseguir viver igreja. Só que nós precisamos viver igreja. Só que viver igreja precisa de esforço. Comunhão precisa de esforço. A gente lê o texto aqui de Atos 2,42, e ele conta a história de quando o Espírito Santo vem, Pedro prega, 3.000 pessoas se convertem, e depois a Bíblia fala que eles perseveraram unidos na doutrina dos apóstolos, e eles começaram a caminhar junto. Gente, quando a gente olha para os discípulos, a gente vê um bando de gente que não tem uma nada a ver com a outra. Mas eles andaram juntos, porque eles tinham alguma coisa no coração deles, que era mais importante do que as diferenças. Eles olhavam para Jesus. Imagina os discípulos falam assim, ô Pedro fala assim, ô Jesus, eu não vou andar com o João não. Por quê? Porque ele é corintiano. Motivo totalmente plausível para não andar com o João, entendeu? Só que Pedro não falou isso. Pedro podia falar assim, eu não vou andar com Mateus, porque ele é dos caras, ele é dos inimigos, ele é dos caras, entendeu? Ele não está com nós. Quem não fecha com nós, fecha com o outro lado, e eu não vou andar com ele. João amoroso, podia falar assim, eu não vou andar com Pedro, porque Pedro é maluco da cabeça, entendeu? Mas os discípulos, eles entenderam que existia algo mais importante do que viver pelo conforto deles. Eles entendiam que existia algo mais importante do que simplesmente fazer o que eles queriam. Eles entendiam que para viver comunhão, para viver igreja, para viver o que Deus tinha para eles, eles precisavam andar com pessoas que deixavam eles desconfortáveis. Gente, sabe de uma coisa? Você não está aqui, eu não estou aqui, nós não estamos aqui, porque a gente pensa igual. Tem várias pessoas aqui que, se a gente for trocar ideia 5 minutos, você vai ficar com raiva de mim, eu vou ficar com raiva de você, e está tudo bem. Porque a gente pode discordar muito em um assunto. A gente pode discordar muito em algum assunto, mas a gente tem que concordar numa coisa: a gente ama Jesus. E é por isso que a gente está aqui. Só que qual que é a questão da gente viver no mínimo esforço? Eu fui no GDC, mas eu não gostei da roupa do meu líder não. Acho que eu não vou mais no GDC. Que isso? Por causa de uma roupa? Quem é você? Esquadrão da moda? Não, eu tentei ir na igreja lá, mas tipo assim, cara, eu não fiz nenhum amigo e tal, aí eu nunca mais voltei. Eu fui no culto uma vez, mas aí, tipo assim, ninguém falou comigo, aí o abençoado sentou lá na última fileira da galeria, entendeu? Escondido. Gente, então, o que é isso? Esse mínimo esforço, ele sempre vai nos privar daquilo que Deus tem para nós. Ele sempre vai nos tirar daquilo que Deus tem para nós. Se você tivesse perseverado em todas as coisas que você começou, aonde que você estaria hoje? Se tudo que você tivesse começado, você tivesse finalizado, concluído, aonde que você estaria hoje? Profissionalmente. Onde estaria você hoje em maturidade? Onde você estaria hoje espiritualmente? Se você tivesse concluído as coisas que você começou. Viver com Deus, a gente precisa de intencionalidade, de esforço, de perseverança. Para viver igreja, nós precisamos de perseverança, de esforço. Gente, tem 24 anos da minha vida que eu vou para a igreja. Eu tenho 24 anos de idade. Sabe quantos amigos na igreja? Sabe quantas pessoas eu já me decepcionei na igreja? Sabe quantas vezes eu fui ferido na igreja? Sabe quantas vezes eu fiquei bolado com alguma situação com um líder meu? Ou um liderado meu? Sabe quantas vezes? Milhares de vezes. Sabe quantas vezes eu não fui para a igreja por causa de uma dessas? Nenhuma. Por quê? Porque eu entendo que preciso de esforço. Se a sua vida está muito fácil, olha isso aqui, se a sua vida está muito fácil, e em nenhum momento da sua vida você dá de cara com o capeta, é porque você está andando na mesma direção que ele. Se está difícil, é porque você está indo no caminho certo, significa que ele está indo para um lado e você está indo para o outro. Aí no caminho vocês estão se trombando, mas já vocês param de encontrar. Agora, se você nunca encontra ele, está tudo certo, tem alguma coisa errada. Porque quando a gente olha, viver com Deus tem a ver com esforço, tem a ver com intencionalidade. Eu não preciso orar porque minha vida com Deus está tão boa, até não estar mais. Eu nem leio a Bíblia porque eu vou lá no sábado, aí o Alan e a Isa sempre pregam uma mensagem assim, aquele versículo ele me persegue a semana inteira. Não é só o versículo que te persegue não. O versículo não vai puxar seu pé de noite não, mas toma cuidado. Então, gente, se a gente se esforçar pouco, se a gente fizer
esse parâmetro, como assim, o que for fácil é de Deus, o que fluir naturalmente é de Deus. É o crente Zeca Pagodinho, não, Zeca Pagodinho não, né? Deixa acontecer naturalmente, né? Está amarrado em nome de Jesus. Algumas coisas na sua vida, na verdade, as melhores coisas da sua vida, você vai precisar se esforçar para que elas aconteçam. Ou você acha que a sua faculdade vai cair no seu colo, ou você acha que a sua família vai cair no seu colo, ou você acha que o seu destino vai cair no seu colo. Você vai precisar se esforçar para viver aquilo que você quer. Mas aí você tem que ficar longe do sofá. Você tem uma escolha. Quem aqui tem sonhos? Você tem uma escolha. Ou você aumenta o nível do seu sacrifício, aumenta o nível da sua entrega, aumenta o nível do seu esforço, ou você diminui o tamanho dos seus sonhos. Porque não dá para viver grandes sonhos se você vive uma vida medíocre. Para viver grandes sonhos, para viver algo extraordinário, precisamos também de uma entrega extraordinária, precisamos também de sacrifícios extraordinários. E uma coisa que me incomoda muito é quando eu falo para você assim, quando eu convido você para ser um líder de GDC, quando eu convido você para servir no ministério, e a primeira coisa que você pensa é assim, pô, mas servir no ministério é tão cansativo, cara. Pô, mas liderar um GDC é tão cansativo. Pô, mas, sei lá, uma escala é tão cansativo. Cara, ir no culto é tão cansativo. Quando a gente olha para isso, o nosso coração está no lugar errado. Sabe para que eu tenho que olhar? Para pessoas igual a Marina, que através da vida de voluntários, Deus pôde realizar a cura na vida dela. Sabe por que eu estou aqui? Não é porque eu gosto de correria, não é porque eu gosto de loucura, não é porque eu não tenho nada melhor para fazer no sábado, mas é porque não interessa o tanto que eu vou me sacrificar. Se você sair daqui, no seu coração, sabendo que Deus falou com você, para mim valeu a pena. O coração é diferente, porque tem gente que olha para o tanto que vai custar, tem gente que vai olhar para o privilégio que é fazer parte do que Deus está fazendo. Hoje a gente teve aqui na igreja a Conferência Farol, pessoas de várias ICs do Brasil inteiro, vêm de longe para estar aqui na conferência. Eu olho para isso e falo assim, cara, que privilégio é fazer parte de uma igreja como essa, que alegria que eu tenho, que honra que eu tenho de fazer parte de uma igreja como essa, porque eu sei que não é a realidade de muitas igrejas. Que privilégio para mim. Mas eu poderia olhar também e falar assim, meu, dá muito trabalho, né? Era melhor ter uma igreja só e já era, né? Sim, só que graças a Deus, nós não temos um pastor medíocre. Então nós precisamos também ter um olhar de abundância, um olhar extraordinário. Gente, a nossa vida é sacrifício, a nossa vida é esforço, a nossa vida é entrega. Não, Elton, você está anulando a graça de Deus. Não, Deus faz tudo. Não, mas Deus não é o seu mordomo, calma aí, gente. É o Alfred do Batman, ué. Nós confiamos em Deus, nós dependemos de Deus, nós vivemos para Deus, nós vivemos por Deus, mas existe uma parte que é esforço nosso. A gente fica muito assim, não, Deus vai fazer, Deus vai fazer. O meu avô já morreu, mas o meu avô, ele era muito bom numa coisa, fumar cigarro. Era a única coisa que eu sei que ele fazia. E aí um dia ele foi para o médico, ele era bem idoso, ele fumou a vida inteira. Ele não era cristão, né? E aí o médico falou para ele assim, seu Francisco, você tem meio pulmão. O resto já morreu. E se você não parar de fumar, você também vai morrer. Porque esse meio pulmão aí vai acabar também. Sabe o que ele fez? Saiu do consultório, comprou um maço de cigarro e morreu de tanto fumar. Gente, ele ouviu a voz do médico, o médico falou para ele o que ele tinha que fazer, mas ele não fez, não adiantou nada. Ele podia falar assim, não, mas o médico já me avisou, Deus falou para mim, vai dar certo, Deus vai tirar a minha vontade. Ou às vezes o que Deus estava esperando era ele ir lá e parar de comprar cigarro. Às vezes a gente fica assim, não, Deus vai tirar isso de mim, não, Deus vai me ajudar nisso, não, Deus vai fazer para mim. E às vezes Deus está esperando assim, filhão, eu estou esperando você fazer, eu estou esperando você se movimentar, eu estou esperando você se posicionar. Então tem coisas que a gente espera que Deus arranque da nossa vida, e Deus às vezes espera que a gente arranque da nossa vida. Então a gente fica nesse jogo, tem a ver com esforço. Gente, viver com Jesus não é fácil, viver com Jesus não é fácil, liderar um GDC não é fácil, servir no ministério não é fácil, porém, quando você vê o Senhor abençoando a vida de alguém através da sua vida, fica fácil. Porque o que dói, o difícil, não é o tanto que a gente se esforça, a alegria de ver o Senhor fazendo através da nossa vida é muito maior. Então, tem líder aqui, tem voluntário aqui que sabe o prazer que é servir.
E se você ainda não serve, se você não está tomando passos em direção a se tornar um líder, cara, você podia descobrir qual que é essa alegria. Você podia descobrir o privilégio, a alegria de trazer um amigo para a igreja e aceitar Jesus. Imagina só, a Marina contou aqui o testemunho dela e eu tenho certeza que ela podia falar o nome de um monte de pessoas do Eleve que abençoaram ela nesse processo. Pessoas que foram chaves para que ela vivesse o que ela vive hoje. Imagina só o seu nome ser citado em testemunhos de pessoas. O seu nome ser citado da boca de pessoas que elas estão contando o que Deus fez na vida delas. E elas falam assim, cara, não posso falar o que Deus fez na minha vida, sem falar da vida de fulano, sem falar da vida de Beltrano, sem mencionar fulano. Por quê? Porque quando você vive uma vida se esforçando, saindo de uma vida medíocre, quando você vive uma vida de entrega, quando você vive uma vida onde você é intencional, você abençoa pessoas, você inspira pessoas, você influencia pessoas. Então, ou você aumenta o nível do seu sacrifício, ou você diminui o nível dos seus sonhos. Eu acho engraçado porque o Cristiano Ronaldo, ao mesmo tempo que eu acho ele muito fera, eu acho ele um maluco, né? Ele é o maior atleta da história. E quando você olha para isso e fala assim, cara, se eu fosse um atleta, eu gostaria de ser o maior atleta da história, sim ou não? Sim ou não? Não, se eu fosse um atleta, eu queria ser o melhor de todos, pô. E eu olho para ele, eu falo assim, cara, deve ser muito legal ser o melhor. Mas ao mesmo tempo, eu olho para a rotina dele e falo assim, deve ser horrível a disciplina que ele tem. Mas é o preço que ele paga para poder ser o melhor no que ele faz. Às vezes a gente quer ser o melhor, mas a gente não quer ter disciplina. E a gente não quer pagar o preço. Gente, não tem como. Lembro uma vez que uma moça veio pedir uma oração para mim, porque eu estava num culto, e aí eu estava traduzindo o pastor, estava falando inglês, estava traduzindo, e aí no final do culto ela veio para mim e falou assim, eu queria que você orasse por mim, porque eu quero aprender a falar inglês. Eu falei, amém, let's go, let's pray. Aí ela falou assim, tudo bem, mas eu queria que você orasse, porque eu quero acordar amanhã falando inglês. Eu falei, oi, calma aí. Eu falei com ela assim, então eu não vou orar. Aí ela ficou indignada, como assim você não vai orar? Eu quero uma oração. Eu falei assim, moça, eu estudei inglês por 6 anos. A minha oração não é uma oração de milagre, é uma oração de processo. Se você quer viver o que eu vivo hoje, você tem que passar pelo processo que eu passei. Eu creio que Deus pode dar para ela o inglês enquanto ela dorme. Está tudo bem, Deus pode fazer, mas não foi o que Deus fez na minha vida. Ela basicamente falou assim, eu quero que você vive, mas eu quero que Deus não me dê o processo que você teve que passar. Gente, se você quer ser um pastor, amém, glória a Deus, seja um pastor, mas não espere que ser ungido pastor vai fazer você ter a intimidade com Deus que o pastor Fabiano tem. Se você quer ser um empresário, tudo bem, mas não espere que abrir uma empresa vai fazer você ser um empresário bem-sucedido. Porque não é só você começar algo, tem um processo, tem um esforço, tem que ser intencional. Às vezes você vai falar assim, às vezes Deus tem para você um ministério voltado para a cura, e você nunca orou por ninguém, ou você orou por alguém, a pessoa não foi curada, mas talvez você precise se esforçar um pouco mais para viver o que Deus tem para você. Talvez você foi em um GDC do Bold e você não se sentiu bem, talvez você podia visitar outro GDC ao invés de desistir. Talvez você veja em um culto e aí você fala assim, cara, eu acho que não é um lugar para mim. Você podia vir em mais alguns cultos até você ter certeza disso, porque se você se esforça um pouquinho mais, eu tenho certeza que você vai viver o que Deus tem para você. Mas se você desiste de primeira, eu tenho certeza que você não vai viver. Por que a gente acredita na mentira do diabo de que a gente tem que ser bom de primeira nas coisas? A gente posta um vídeo, ele não viraliza, não é isso que Deus tem para mim também, olha aí, ó. Não viralizou, eu não virei a Virgínia da noite para o dia, que é isso? A gente sonha em ser artista, a gente posta uma música, a gente faz um projeto, a gente faz alguma coisa, não dá certo, a gente fala, eu acho que não é isso que Deus tem para mim, porque não deu certo de primeira. Às vezes, Deus só está querendo ver se você realmente quer o que você está falando que você quer, ou se você só é um emocionado que vai desistir de primeira. O meu pai, meu pai é pastor, né, lá em Minas, e é muito engraçado, porque o meu pai, eu nunca vi, o meu pai é pastor, direto, aparecem pessoas que têm necessidades para ele, pedindo ajuda, né, pedindo cesta básica, pedindo alimento, pedindo dinheiro, e meu pai, ele nunca deu nada, tipo assim, de dinheiro na mão de pessoas, ele nunca faz isso, mas ele sempre fala para mim assim, ele fala assim para a pessoa, amanhã, meio-dia,
Eu vou estar aqui nesse mesmo lugar. Se você estiver aqui nesse mesmo lugar, eu vou te dar toda a ajuda que você precisa. Ele fala isso para a pessoa. No outro dia, sabe quantas pessoas já voltaram? Nenhuma. Que estava lá pedindo ajuda. Ele falou, eu vou te ajudar, mas volta aqui amanhã que eu te ajudo. Ninguém volta. Nossa, seu pai é muito mal, né? Podia ajudar de primeiro. Não, às vezes ele só queria ver quem realmente queria e quem só estava fazendo um show. Gente, às vezes o Senhor, Ele só está querendo ver se a gente realmente quer o que a gente fala que a gente quer. Se a gente realmente vai perseverar, se a gente realmente vai persistir naquilo que Ele fala para nós, naquilo que Ele promete para nós. Então a gente tem que entender e a gente precisa acessar esse lugar de que é um esforço. E eu entendo que essa pregação aqui não é a pregação mais legal de ouvir, mas acredita em mim, é muito pior pregar sobre isso. Porque eu queria falar para você assim, deita no sofá que Deus vai fazer tudo o que você sonha. Se Deus deixou você sonhar, você vê, é seu, mas esse não é meu Deus. O meu Deus é aquele que assim, Ele já preparou para você, mas Ele não faz história com um preguiçoso, Ele faz história com quem se posiciona. Então existe um esforço da nossa parte para acessar aquilo que Deus tem para nós. Vocês estão comigo? Então vamos lá, eu queria dar 3 conselhos aqui para você que tem a ver com isso. 3 coisas que a gente pode se esforçar se a gente quer viver os sonhos de Deus, se a gente está realmente disposto a viver aquilo que Deus tem para nós e se a gente não quer ser essa geração do mínimo esforço. A primeira coisa, a gente precisa praticar a palavra. Tiago 1:22, sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando a si mesmos. John Stott, ele fala assim, a fé verdadeira é fé obediente. Ouvir a palavra sem obedecê-la é se enganar com uma religiosidade superficial, É se enganar com uma religiosidade superficial. Praticar a palavra tem a ver com, sim, Jesus quer te abençoar. Sim, Jesus morreu por você. Sim, Ele tem um sonho para você. Mas sim, Ele quer que você faça parte de uma comunidade. Sim, o que Ele vai fazer na sua vida tem a ver com as pessoas que você anda. Sim, o que Ele vai fazer na sua vida tem a ver com as decisões que você toma hoje. Então a gente gosta da parte da Bíblia que fala assim que Jesus fez tudo, eu estou salvo e Ele me ama. Aleluia! Mas aí na parte que fala assim, orem continuamente, fujam do mal, fujam do pecado, rejeitem o pecado. Essa parte a gente fica meio assim, opa, não é comigo não. Gente, então ouvir a palavra não significa nada. Ouvir a palavra significa nada. Quando você vai ler, quando Jesus é tentado no deserto, o diabo, ele começa a falar para Jesus versículos para tentar Jesus. O diabo fala assim, a Bíblia não fala isso? E aí depois ele vem com o que a Bíblia fala, distorcido. Aí depois o diabo vem e fala assim, a Bíblia não fala isso? A Bíblia não fala aquilo? Sabe o que isso mostra? Que o diabo conhece a Bíblia. O diabo conhece a Bíblia. A diferença é que o diabo não pode praticar a palavra. Eu e você podemos. Se nós só conhecemos sobre Deus, esse é um conhecimento que até o diabo tem. Agora, se nós praticamos a palavra, aí sim, nós vivemos como filhos de Deus. Eu vi uma trend esses dias no TikTok que eu ri, mas por dentro eu queria chorar. Era num culto, tipo Eleve. A gente pode até fazer isso no Eleve um dia, para pegar você. O pessoal chegava no jovem, na menina, no cara e falava assim, o que está escrito em João 1:22? Aí a pessoa falava assim, aí você me ferrou, não sei. Eu não sei, João 1:22, eu não sei. Aí a pessoa depois mostrava e falava assim, mas esse é o versículo que está na sua bio do Instagram. Mas esse é o versículo que está no seu status do WhatsApp. Aí a pessoa assim, eu esqueci. Gente, então é alguém que ouve, mas não pratica. Eu achei esse versículo bonito, eu vou tatuar. Gente, que é isso? Não é assim que funciona. Vou tatuar o versículo para eu não esquecer. Por que você só não lê a Bíblia e decora? Não é mais fácil? É de graça ainda. Gente, então a gente precisa entender que praticar a palavra e não só ouvir a palavra. A Bíblia não é um livro para ser entendido, é um livro para ser praticado, é um livro para ser vivido. A Bíblia não é um livro de matemática, a Bíblia não é um livro de geografia, a Bíblia é a palavra viva de Deus e tem que transformar a forma que a gente vive. Vocês estão comigo? Então, primeira coisa, praticar a palavra. Segunda coisa, perseverar nos seus relacionamentos. Gálatas 6:2, levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo.
Gente, comunhão não é sobre afinidade, comunhão é sobre escolher viver a unidade em Cristo. Não tem a ver com afinidade, não tem a ver com afinidade, tem a ver com escolher viver em unidade. A gente vai acessar lugares e a gente vai entrar em lugares e a gente vai andar com pessoas que muitas vezes nós não escolheríamos andar com essas pessoas. Se fosse para mim escolher, eu falo assim, cara, eu até gosto de fulano, mas assim, não é o meu tipo de amizade. Não é o meu tipo de líder que eu queria que eu tivesse, mas é o líder que eu preciso ter. Não é o tipo de amizade que eu imaginei que eu teria, mas é uma amizade que me abençoa. Então a gente perseverar nos nossos relacionamentos, isso é uma coisa que o mundo não faz. Eu não sei se você está assistindo aquela série, tem uma série que saiu agora, a temporada está meio famosa, O Verão que Mudou Minha Vida. Quem já viu? Quem está assistindo? Pouca gente, parabéns, glória a Deus. Muito bom, Eleve Bolt, estou orgulhoso. É um lixo essa série. Mas como eu estou acompanhando na rede social, eu vejo alguns movimentos. Gente, a série são namoros de adolescente. Aí são 2 irmãos e uma menina. São 3 temporadas. Nas 3 temporadas ela já namorou 10 vezes. 5 vezes cada irmão. Ela vai e vem. É quase um ping-pong a série. Você fica tonto. Mas sabe o que é isso? Ela começa a conversar com uma pessoa, aí ela pergunta assim para a pessoa, para que time você torce? Eu não torço para esse time não. Vamos terminar. Aí ela começa com uma pessoa assim, o que você gosta de comer? Eu não gosto de sushi. Eu amo sushi. A gente nunca vai dar certo. O que você gosta de fazer? Eu gosto de correr. Você joga videogame? Não. A gente nunca vai dar certo. Você usa óculos? Não. Eu odeio quem é cego. Gente, que isso? Exagerei, obviamente, mas se eu falar para você o tanto de relacionamento que já acabou por motivo idiota também, você se assusta. O tanto de amizade que já acabou por motivo idiota também se assusta ainda mais. Porque a gente não persevera em nada. Fulano está cancelado para mim. Por quê? Porque eu vim para o culto com a mesma roupa que ele, está me copiando. Gente, não, isso é coisa do vô, isso é só de adolescente. Não é! Então a gente precisa perseverar nos relacionamentos. Meu líder falou uma coisa que eu não gostei de ouvir, mas talvez você precisava ouvir. Nossa, meu amigo falou uma coisa para mim que eu não gostei. Então vai lá, conversa com ele e fala que você não gostou. É melhor do que ficar fazendo cara feio e ignorar a pessoa que era seu amigo ontem. Persevera nos seus relacionamentos. Tá difícil, conversa. Não bloqueia. Eu vou sair do grupo. Que isso, gente? Para de ser geração mínimo esforço, resolve seus problemas. Se esforça, seja intencional. Se você só escolher o caminho fácil sempre, você vai terminar em algum lugar que não é um lugar legal. E eu não sei nem onde que é. Então a gente precisa perseverar nos relacionamentos. Isso tem a ver com eu fazer um esforço da minha parte de perdoar, eu fazer um esforço de pedir perdão, mas também tem um lado de perseverar nos relacionamentos que é você não desistir das pessoas. Se você é um líder ou não, você não pode desistir das pessoas. Gente, às vezes eu vou no resgate, eu encontro uma pessoa que era do Eleve. E aí eu vejo essa pessoa, todo o grupo de amigos dela do Eleve está no Eleve, mas ela está lá na balada, lá, que precisando ser evangelizada. E eu fico pensando assim, cara, será que esses amigos não mandaram uma mensagem para essa pessoa? Eu tenho certeza que você conhece alguém que costumava vir no Eleve e não vem mais. Alguém que está desviado, alguém que está se desviando. Eu sei que você conhece alguém assim, e às vezes a gente fica assim, não, a pessoa faz o que ela quer. Gente, mas você pode fazer um esforço para convidar a pessoa, você pode fazer um esforço para não desistir da pessoa, você pode fazer um esforço de ir até o final, sacrificar. Não, eu não tenho como ir, eu te dou uma carona. Às vezes você nem dá carona, mas você vai fazer um esforço para pagar Uber, Deus vai te abençoar. Então perseverar nos relacionamentos tem a ver com não desistir quando as coisas ficam difíceis, mas permanecer firme porque Deus tem um propósito nos relacionamentos que Ele coloca na sua vida. Obviamente, se o seu namoro é um namoro de pecado e está um lixo, tem que terminar mesmo, não estou falando disso. Mas estou falando que a gente se esforça tão pouco que qualquer coisinha a gente já quer desistir, em tudo que a gente faz. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Eu casei com uma menina, com uma mulher maravilhosa, mas a gente não tem nada a ver um com o outro, nada a ver. Gente, eu passei a vida inteira comendo bobeira, McDonald's, adoro. Gente, a Raquel, eu acho que ela nunca comeu um Big Mac. É isso, entendeu? Aí eu fico assim, não, a gente vai comer um Big Mac, Raquel. Ela, eu não quero, não gosto, porque ela é saudável, eu não sou. Mas sabe o que eu entendo?
que eu amo ela e Deus tem um propósito para o nosso relacionamento e a gente casou. Podia ser você, mas você se esforça nada também. Raquel tá ali, foi fácil namorar, Raquel? O namoro foi tenso. Aonde que a gente vai? Vamos na churrascaria? Eu quero comer um poke. Ô, desgrama daquele poke. Comida fria, com folha. Meu Deus do céu. Mas eu comi demais aquele negócio e hoje eu tô casado. Às vezes você não está se esforçando para nada e quer ter um relacionamento que Deus abençoa. Gente, mulher, se o cara não faz um esforcinho, não é o homem de Deus para você. E o cara, se a mulher também não faz um esforcinho, meu Deus, né? Não é a mulher de Deus para você. O amor que suporta, perdoa e insiste no outro, é o amor que revela Cristo para o mundo. E a última coisa aqui, o último conselho, se você quer viver o tempo de Deus para você, as promessas de Deus, os sonhos de Deus para você, a última coisa, viva a presença de Deus em família. Mateus 18:20, pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Gente, existe algo disponível em Deus, algo disponível de Deus, que Ele só vai liberar quando a gente se reúne em família. É por isso que eu não acredito em ser igreja sozinho, é por isso que eu não acredito em crente que não vai na igreja, é por isso que eu não acredito, porque existe algo especial de Deus que é liberado na unidade, que é liberado no corpo. Como que você ama a Deus e não ama a igreja? Como que você ama a cabeça e odeia o corpo? Não existe isso. Então, existe algo disponível quando a gente vive em família. Tiago 5,16 fala assim: confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Talvez a cura que você tanto espera, você só vai receber quando alguém orar por você. Talvez a resposta de Deus que tanto você quer, você só vai receber quando alguém vier orar por você. Eu tinha pecados que me escravizavam a minha adolescência inteira, e eu não conseguia vencer. E aí eu só consegui vencer quando eu cheguei para um amigo, para um líder, eu confessei, eu pedi ajuda, ele orou por mim, naquele momento eu venci. Porque existem coisas que você precisa trazer para a luz, existem coisas que você só vai poder desfrutar de uma liberdade plena em família. Deus não vai abençoar você só porque você é a estrelinha de Jesus e é o preferido dele, não. Deus vai abençoar você porque através de você, Ele quer abençoar outras pessoas, mas Ele também quer abençoar a igreja através da sua vida. Você é uma bênção para essa igreja, você é uma bênção para a sua casa, você é uma bênção para os seus amigos, você é uma bênção para a sua faculdade. Mas para isso, você precisa sair do sofá. Para isso, a gente precisa se esforçar um pouquinho. Igual eu falei, 24 anos que eu estou na igreja. Muitas das minhas maiores decepções foram dentro da igreja, mas as minhas maiores alegrias também, com certeza, foram dentro do ambiente da igreja. E se você colocar numa balança todo o sacrifício que eu já fiz, com todo o privilégio que eu tenho de fazer parte disso, a balança vai quebrar, porque eu sou muito mais grato de estar envolvido no que Deus está fazendo, do que custa para mim o sacrifício de fazer qualquer coisa. É carregar uma cadeira? Beleza, eu vou carregar, estou nem aí, pode ser pesado, eu vou carregar, vou chamar a ajuda de alguém, vou carregar, porque a pessoa que sentar nessa cadeira vai ser tocada por Deus, e vai valer a pena qualquer esforço que eu fizer. Cara, é para servir no multimídia? Beleza, eu vou operar a câmera aqui, por quê? Porque a pessoa que está em casa, ela vai ser abençoada, ela vai ser tocada na casa dela, e o Espírito Santo vai invadir aquela casa. Então, existe um esforço em participar, mas existe uma alegria, um privilégio tão grande de fazer parte disso, de ouvir histórias como a da Marina e saber que assim, cara, 1% disso tem a ver com o meu serviço, 1% disso tem a ver com um dia que eu arrumei uma cadeira que estava meio torta aqui, ninguém ia ver, mas, cara, aquilo ali, alguém sentou ali, estava alinhado, extraordinário. Então, às vezes parece pouco, às vezes, para que eu vou? Gente, o seu esforço, a sua intencionalidade, você se desafiar, você abre portas para o milagre de Deus na sua vida e na vida de outras pessoas. Então eu estou falando tudo isso aqui por quê? Porque em uma era onde ninguém se esforça, ninguém se conecta e todo mundo desiste fácil, eu te digo, vale a pena se conectar com a igreja, vale a pena se esforçar para fazer parte, vale a pena se esforçar para conhecer a Deus. É muito mais fácil viver sem Deus, muito mais fácil. Você fala assim, Elton, você não sabe o quão difícil é voltar para a igreja. Eu sei que é difícil, eu sei que é muito mais fácil não voltar, mas eu sei também que o esforço é a única opção. Ou você vai, só porque é difícil, você vai desistir?
Eu sei que você tem sonhos no seu coração que talvez são difíceis. Só porque é difícil você vai desistir? Eu sei que tem coisas que Deus já prometeu para você que ainda não se cumpriram e são difíceis. Só porque é difícil você vai desistir? Eu sei que Deus quer usar você para abençoar a sua faculdade, mas é difícil falar de Jesus lá. Só porque é difícil você vai desistir? Eu sei que Deus tem um sonho para usar você para alcançar toda a sua família, mas pode ser difícil falar de Jesus para a sua família. Só porque é difícil você vai desistir? Não foi fácil para Jesus fazer o que ele fez, mas ele foi até o final. A minha vida também talvez não vai ser fácil, mas eu vou até o final, porque eu não posso perder aquilo que Deus vai fazer na minha vida se eu me esforçar um pouquinho mais. Só um pouquinho mais. Eu gosto de pensar que, estou acabando já, agora eu prometo. Eu gosto de pensar que precisamos viver uma vida como caçadores de Deus. A gente vem num culto e fala assim, cara, eu fui no culto, eu não senti a presença de Deus, eu não ouvi a voz de Deus. Eu acho que Deus não está nessa igreja não, acho que eu vou para outra igreja. Está amarrado, em nome de Jesus. A nossa mentalidade não tem que ser essa. A nossa mentalidade tem que ser assim, cara, eu vim para a igreja, não ouvi a voz de Deus. Quer saber? Semana que vem, vou fazer um jejum, semana que vem eu vou ouvir. Chega semana que vem, eu não ouvi de novo. Quer saber? Eu vou fazer mais um jejum, porque semana que vem eu vou ouvir a voz de Deus. Quando você se esforça, você vive. A Bíblia vai falar assim, batam e a porta será aberta. Peçam e vocês receberão. Bater na porta tem a ver com você se esforçar, tem a ver com você buscar, tem a ver com você chamar. De verdade, eu queria desafiar você aqui nessa noite. Talvez tem coisas que você pode se esforçar um pouco mais para melhorar o seu envolvimento com a igreja, para melhorar o seu envolvimento com o bold. Mas você não sabe, é que eu não gosto do bold e tal. Então se posiciona, se envolva e melhora o que você não gosta. Reclamando você não vai mudar nada, mas posicionado você vai abençoar pessoas. Escolhe um lado. É interessante como a gente é bom para ser hater das coisas. Na internet, quando eu vejo um vídeo que eu gosto, dificilmente eu compartilho, dificilmente eu comento. Agora, quando você vê uma coisa que te choca, que você não gosta, aí você comenta. Porque a gente se move muito mais por aquilo que a gente não gosta, mas a gente tem que ser diferente, a gente tem que se mover pelo nosso amor por Jesus, e isso vai nos fazer ir até o final nas coisas que a gente começa. Amém ou não amém? Então eu queria desafiar você, cara, talvez você está aqui, você ainda não faz parte de um GDC, participa de um GDC. Às vezes você precisa pedir perdão para alguém, peça perdão para alguém. Você precisa perdoar alguém, perdoe. Você precisa servir um ministério que você não serve em nada ainda, se envolva no ministério, vem fazer parte disso. Tem um amigo seu que parou de vir na igreja, manda uma mensagem para ele, persevere nos seus relacionamentos, corra atrás, se esforce. Eu me recuso a ser parte da geração do mínimo esforço, que vive uma vida com Deus deitado no sofá, onde o meu Deus é a minha barriga, onde o meu Deus é o meu conforto, onde o meu Deus é aquilo que eu gosto de fazer, onde o meu Deus é a minha prioridade. Deus me livre. Enquanto o mundo busca uma vida confortável, eu vou buscar uma vida de sacrifício que abençoe pessoas, porque é isso que Jesus fez, e eu estou seguindo o exemplo dele. Talvez eu nunca vou ter uma Ferrari, está tudo bem, não é esse tipo de conforto que eu quero. Mas eu quero ter a certeza de que daqui a 10 anos eu vou olhar para o Eleve, eu vou olhar para o Bold, olhar para todo mundo e falar assim, cara, eu me sacrifiquei para que você pudesse viver o que você está vivendo hoje. E quer saber? Para mim valeu a pena. Para mim fez todo sentido. Se eu pudesse eu faria de novo. Se precisar virar à noite para orar por alguém, a gente vai virar. Por quê? Porque uma pessoa que vai ser abençoada através da minha oração vale a pena. Então quando eu chamo você para se envolver, não pense na dificuldade. Pense que vale a pena, porque pessoas vão ser tocadas, vão ser abençoadas através da sua entrega. Enquanto você serve, você também é abençoado. Então tira os seus olhos do esforço, coloque os seus olhos no privilégio, na alegria. Cara, eu estou fazendo parte disso. Cara, Deus está tocando pessoas aqui dentro e isso tem a ver comigo. Deus não depende de você, mas Ele quer contar com você. Eu queria que você fechasse seus olhos no seu lugar.